Olá! Hoje vou apresentar o artigo Comunicação de Requisitos em Quadros Kanban Virtuais. Meu nome é Júlia Saad e são autoras desse artigo também Priscila Portela Costa e Luciana Zaino. Primeiramente, a gente precisa entender a importância do quadro Kanban virtual para otimizagens de software. Ele tem a capacidade de reunir todas as informações necessárias a respeito do estado das tarefas de um projeto. Ele também funciona como principal forma de visualização do desenvolvimento de um projeto em sua totalidade. Um pouco mais especificamente sobre o quadro Kanban, ele nasceu como um quadro físico, sendo necessário um espaço adequado para que ele fosse montado e também a presença de todos os membros do time no mesmo espaço. No entanto, ele se tornou virtual justamente para se adaptar ao dinamismo de um time de desenvolvimento de software. Com isso, também surgiram diversas ferramentas para o gerenciamento dos quadros virtuais, como Trello, Jira e outros. Ao longo do tempo, essas ferramentas virtuais foram se tornando mais completas e complexas devido aos inúmeros recursos que foram agregados a elas, e surgiram as ferramentas de Application Lifecycle Management, de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação. O quadro Kanban possui uma estrutura e elementos que o caracterizam. O principal elemento visual são os cartões, que representam as tarefas de um projeto. O status dessas tarefas, ou seja, esses cartões, são indicados de acordo com a região do quadro em que o cartão da tarefa está inserido, ou seja, as colunas, como a fazer, fazendo e feito. Bom, é importante também falarmos sobre a conscientização de grupo. Ao trabalhar em grupos, as pessoas necessitam estar conscientes sobre as atividades relacionadas ao grupo e outras também relacionadas ao contexto do trabalho. No trabalho presencial, essa conscientização ocorre mais naturalmente através da interação no dia a dia entre os membros da equipe. Já no trabalho remoto, essa conscientização muitas vezes é parcial ou deficiente. E tanto essas ferramentas de gerenciamento de quadros Kanban virtuais ou as ALMs, elas são responsáveis por essa conscientização de grupo, principalmente em quem trabalha remoto, distribuído, e também, em parte, por esses times que trabalham presencial, mas utilizam essas ferramentas. Bom, agora sobre a comunicação de requisitos. Os requisitos que foram inicialmente elicitados, eles devem ser comunicados entre todos os envolvidos, assim como as suas eventuais mudanças que ocorrem ao longo do projeto. Dentro disso, temos o conceito de conhecimento implícito e explícito. O conhecimento implícito diz respeito àquilo que não foi especificado de forma concreta, ou seja, suposições, opiniões e valores. Já o conhecimento explícito diz respeito à interpretação de especificações explícitas, como requisitos, documentos e manuais. O conhecimento implícito, ele é mais subjetivo. Linsky, em 2014, fala sobre a importância de comunicar os requisitos no nível mais concreto possível. O não entendimento de requisitos de software que são apresentados no quadro Kanban pode levar a uma visão não clara do projeto e implementações técnicas errôneas, como apontado por Bjarnason em 2011. Existem problemas que podem ser gerados no uso do quadro Kanban virtual, como encontrar mudanças específicas no quadro de tarefas quando esse conteúdo foi modificado recentemente, e também o uso desses quadros impacta negativamente na comunicação e discussão entre os membros de um time. Até o momento, não foram encontrados estudos que avaliassem o impacto, ou seja, se gera melhorias ou não, da visualização explícita do progresso e das atividades do projeto para os desenvolvedores. O nosso objetivo com esse estudo é propor funcionalidades que visam melhorar a comunicação de requisitos de software a partir do uso de um quadro Kanban virtual. Para isso, definimos a seguinte estratégia com 3 passos. O primeiro deles, um estudo exploratório para identificar as principais dificuldades que os desenvolvedores de software enfrentam ao usar quadros Kanban virtuais. A segunda, a proposta de funcionalidades genéricas que podem ser aplicadas em diferentes ferramentas de gerenciamento de quadros Kanban virtuais. E a terceira, a implementação dessas propostas em forma de protótipo, seguidas por uma avaliação com os desenvolvedores. Sobre o estudo exploratório. Foram conduzidos grupos de foco com desenvolvedores de software em setembro de 2019. Na primeira sessão, participaram 6 desenvolvedores. Já na segunda, participaram outros 4 desenvolvedores. O nosso objetivo com esse estudo era entender o contexto
as necessidades e os problemas que os desenvolvedores enfrentam no seu dia a dia de trabalho com ferramentas virtuais para gerenciamento de quadros Kanban. Utilizamos os seguintes artefatos: um termo de consentimento livre e esclarecido para autorizar a gravação de áudio, um questionário de perfil, um cenário no qual os participantes deveriam se imaginar no papel de desenvolvedores que trabalham nesse time ágil de software que utilizam essas metodologias ágeis. Também pedimos para que eles desenhassem um quadro Kanban que utilizavam ou que já utilizaram. Tanto cenário como desenho tinha como objetivo situá-los, pois não estávamos no ambiente de trabalho desses desenvolvedores, estávamos em outro ambiente e cada um deles trabalhavam em diferentes empresas, então era importante que eles pudessem imaginar o seu cenário para melhorar a nossa discussão. Depois de apresentados esses artefatos, fizemos a discussão de 5 tópicos. O primeiro deles, rotina de trabalho em relação ao uso da ferramenta Kanban virtual. O segundo, procedimentos a seguir quando bugs são detectados. O terceiro, discussão sobre a relação entre a ferramenta e a visão geral do projeto. O quarto, integrações utilizadas na ferramenta. E, por fim, sugestões de funcionalidades e outras sugestões que eles quisessem fazer. Sobre os resultados do questionário. Então, 6 deles possuíam até 3 anos atuando no mercado como desenvolvedores. 4 possuíam 6 ou mais anos de experiência como desenvolvedores. Um dos participantes relatou que o seu trabalho era parcialmente presencial. 5 relataram que o trabalho era estritamente presencial. E 4 relataram que trabalhavam estritamente remoto. As abordagens mais citadas pelos participantes eram Scrum e Kanban. Bom, sobre a análise das sessões de grupo de foco. Então, primeiramente, os áudios foram transcritos para formato de texto manualmente. As 2 primeiras autoras, então, realizaram a leitura completa de todas as transcrições e tabularam os relatos de acordo com os tópicos discutidos nos grupos de foco. Como terceira etapa, cada tópico foram associados problemas e sugestões relatados pelos participantes. E, por fim, os resultados das análises foram reavaliados e refinados pela terceira autora do artigo. Sobre os resultados. 8 participantes relataram que seus times utilizam o Gira como a principal ferramenta para gerenciamento de tarefas. Existiam diferentes níveis de complexidade nos quadros utilizados pelos participantes. Observamos que haviam quadros que possuíam divisões horizontais e outros também possuíam mais colunas ou menos colunas, sendo mais complexos ou menos complexos. Os participantes relataram ter dificuldades em entender o objetivo do projeto e também da sprint a partir do quadro que utilizavam. Bom, elencamos aqui 2 principais problemas. O problema 1. Os participantes reportaram ter que empregar um esforço para a identificação, compreensão dos requisitos do projeto e acompanhamento de todas as mudanças apenas pela visualização do quadro. Isso nos levou à necessidade de se acompanhar de maneira mais direta as mudanças no quadro. Também surgiu o problema 2, dificuldades no entendimento do quadro de outras áreas e a relação das tarefas de outras áreas com a própria tarefa. Isso nos levou à necessidade de se acompanhar e visualizar as tarefas de outras áreas. Bom, elaboramos 2 propostas. Uma área de resumo de todas as atividades, incluindo a data de execução e o responsável pela alteração, e a segunda proposta, uma área para possibilitar a aplicação de filtros no quadro, que podem ser feitos de acordo com etiquetas associadas às tarefas, por integrantes ou por status de realização da tarefa. Sobre o planejamento da avaliação com usuários. Um protótipo navegável foi desenvolvido na ferramenta Marvel, uma ferramenta para prototipação, com as propostas de funcionalidades. Um quadro foi preenchido com tarefas relacionadas à criação de um projeto fictício, um site de cursos, com 4 divisões de papéis que representam a divisão de time: back-end, front-end, design e teste, e 4 integrantes fictícios. Planejamos também uma avaliação presencial, onde os participantes deveriam responder primeiro um questionário demográfico e depois executariam tarefas no protótipo a partir de cenários de uso, respondendo questões sobre as interações. Nesta imagem, podemos ver a nossa primeira proposta, a área com resumo de todas as atividades, incluindo a data de execução e o responsável pela alteração. Aqui nessa segunda imagem, podemos ver a nossa segunda proposta, a área para possibilitar a aplicação de filtros no quadro. Bom,
Ainda sobre o planejamento da avaliação com usuários. Planejamos questões a serem apresentadas após as interações para avaliar o entendimento do participante sobre as informações do quadro Kanban e a facilidade de interação com as novas funcionalidades propostas. Os dados da interação dos participantes com o protótipo e questões foram coletados pela ferramenta Maze, uma ferramenta utilizada para testes de usabilidade. As atividades propostas foram divididas em duas tarefas, cada uma referente a uma das funcionalidades de melhoria que propomos para os quadros: a área de resumo e a área de aplicação de filtros. Bom, na tarefa 1, ao olhar o quadro Kanban com a área de atividades, os participantes foram questionados sobre quem era a pessoa mais sobrecarregada do time, também deveriam fazer um fluxo de alocação de uma tarefa a um participante, o papel de um integrante no time e responder também sobre a facilidade de achar as informações requisitadas. Na tarefa 2, os participantes deveriam fazer a interação com a aba de filtros para a filtragem de tarefas de acordo com o time, também deveriam responder sobre o andamento das tarefas entre os times de design e front-end, e também deveriam responder sobre a facilidade em interagir com a funcionalidade proposta e sobre o entendimento das atividades. Participaram da avaliação 50 alunos do curso de graduação em Ciência da Computação na UFSCar. Primeiramente, nós apresentamos aos participantes o objetivo de cada uma das etapas, ou seja, as tarefas 1 e 2, e depois foi realizada uma sessão de aquecimento para que os participantes pudessem interagir pela primeira vez com essa ferramenta e depois pudessem realizar a avaliação com mais facilidade. Dos 50 participantes, um deles teve as respostas invalidadas, pois o fluxo proposto não foi realizado. Então, nós analisamos as respostas de 49 participantes. Bom, sobre o perfil desses participantes. Todos eles apontaram estar familiarizados com a ferramenta Trello e possuíam entre 21 e 24 anos. Mais da metade deles, 68%, se avaliaram com pouca familiaridade com quadros Kanban. Aproximadamente 86% também não possuíam experiência profissional. Sobre a análise do cenário de uso, as questões que possuíam certo ou errado foram analisadas quantitativamente e as questões abertas qualitativamente. Primeiramente, a análise dos resultados foi realizada paralelamente pelo primeiro e segundo autor. Os resultados prévios foram reavaliados e refinados pela terceira autora em conjunto com as demais. Bom, ainda sobre análise, para analisar as respostas da pergunta aberta 6, que era: explique brevemente sobre o escopo, objetivo e andamento do projeto e outras informações que você conseguiu obter observando o quadro Kanban apresentado, as respostas de cada um dos participantes foram tabeladas e divididas em 3 colunas: objetivos do projeto, requisitos do projeto e outras informações. Bom, sobre os resultados. Observamos que a pouca familiaridade com quadros Kanban não trouxe dificuldades na realização das tarefas propostas, como pode ser visto na tabela abaixo. Essa tabela mostra a relação entre a facilidade de realizar as tarefas propostas na avaliação e a familiaridade com Kanban. Bom, sobre a familiaridade com Kanban, os participantes se autoavaliaram numa escala de 1 a 4. Os participantes também responderam sobre a facilidade em realizar tanto a tarefa 1 como a tarefa 2 numa escala de 1 a 5. Bom, aqui nós podemos ver que a maior parte dos alunos teve facilidade em responder ambas as questões, mesmo possuindo pouca familiaridade com o quadro Kanban. Em relação ao entendimento do papel de um integrante no time, na tarefa 1, observou-se que não houve relação entre as respostas e a experiência dos participantes. Os grupos que responderam de forma correta e incorreta possuem médias semelhantes de familiaridade com ferramentas Kanban, conforme relatados no questionário demográfico. 54% dos participantes relataram utilizar as informações na área de atividades para apontar o papel de um integrante no time, conforme solicitado na tarefa 1. A quantidade de requisitos apontado pelos respondentes na questão aberta foram classificados em 3 diferentes categorias: inferiu a maior parte dos requisitos, para aqueles que acertaram 4 ou mais; inferiu alguns requisitos, para aqueles que acertaram 3 ou 2; e inferiu 1 ou nenhum requisito. Dos 49 participantes, 16 conseguiram inferir a maior parte dos requisitos, 17 conseguiram inferir alguns requisitos, e 16
inferiram apenas um ou nenhum dos requisitos do projeto apresentado. Bom, sobre as nossas discussões e conclusões. O estudo exploratório revelou a necessidade de ter um acompanhamento direto das mudanças no quadro e o entendimento das tarefas de outros membros e suas relações com a própria tarefa. Foram propostas duas funcionalidades que podem ser adicionadas a quadros Kanbans virtuais: área de atividades e área de filtros. A partir da avaliação das propostas de melhorias, concluímos que as duas funcionalidades propostas não adicionaram dificuldades na interação, mesmo em participantes com pouco ou nenhuma familiaridade com quadros Kanbans. As informações apresentadas na área de atividades foram úteis para detectar a função de um integrante no time. Continuando. Em relação à comunicação de requisitos, observamos que aproximadamente 33% dos participantes não obteve sucesso em inferir os requisitos necessários para o sucesso daquele projeto apresentado. Aproximadamente 67% dos participantes conseguiu apontar com sucesso os requisitos e também relataram que a área de atividades ajudou no entendimento do projeto. Bom, a maior parte dos participantes, ou seja, 82%, conseguiu inferir com sucesso também o objetivo do projeto. Esses resultados indicam que as propostas de melhoria contribuem para o entendimento dos requisitos de um projeto e também traz evidências dos benefícios gerados pelo aumento da comunicação explícita de requisitos. Sobre as nossas contribuições. Este estudo traz evidências de que a visão mais detalhada de um projeto, que foi sugerida por Reif, traz benefícios para o rastreamento de mudanças específicas no quadro. Este estudo também contribui propondo uma solução parcial para o problema que foi relatado por Bjarnason a respeito da falta de entendimento sobre a responsabilidade de um membro do time e as suas consequências para o entendimento dos requisitos. Finalizando, em trabalhos futuros, vemos a necessidade de condução de uma avaliação com desenvolvedores de software que atuem no mercado de trabalho. Também vemos a necessidade de avaliar quais papéis de um time se beneficiam mais dessas funcionalidades propostas. Deixo aqui meu agradecimento a todos, em especial a CAPES pelo apoio financeiro, e aqui também estão os nossos e-mails para contato. Isso é tudo. Obrigada.